Fala pessoal, estamos começando mais um episódio do podcast Arte do Lucro. O podcast hoje super especial, vamos falar sobre marketing digital para startups. Hoje, para variar um pouco, eu estou trazendo uma convidada um pouco diferente, né? Vocês estão acostumados com o LB, o meu sócio. Hoje a gente está trazendo a responsável pelo marketing aqui da Startup Hero, a Emily. Então, se introduz aí, Emily. Oi pessoal, meu nome é Emily, eu sou responsável aqui pela área de marketing. Eu desenvolvo as estratégias junto com o Léo e também faço análise dos resultados da Startup Hero. E se você está acompanhando o nosso podcast e ainda não é inscrito, ainda não segue nosso canal no Spotify, faça isso, porque a gente está postando a cada 15 dias um conteúdo focado em empreendedores, em um conteúdo que vai fazer você conseguir crescer a sua empresa, aprender outras metodologias, e a gente está realmente trazendo sempre conteúdo interessante para você evoluir a sua empresa. E o podcast de hoje a gente vai falar sobre marketing digital para startups. A gente sempre gosta de começar definindo o que é o tema, né, do nosso podcast, que nesse caso é o marketing digital. Então, como que você definiria o marketing digital hoje? Eu definiria o marketing como um conjunto de estratégias dentro do universo digital para a gente fazer a aquisição dos clientes, né, e convertê-los em vendas. Ótimo. Realmente, marketing realmente é isso. Se você for pegar a palavra em inglês, né, que é uma mistura de market com wing, que é basicamente como você vai ao mercado, como você apresenta, é isso que é o marketing digital, as formas como a sua empresa faz para ir até onde está o seu público-alvo. E quando a gente fala em marketing digital, é basicamente o mesmo marketing que já existiu há milênios, só que com essa pitada do digital, né? De você estar nas redes sociais, de você estar na internet e utilizando essas estratégias que são mais recentes hoje em dia. Inclusive, existem outros tipos de marketing. Existe tanto o marketing offline quanto o marketing digital, né? E no marketing offline a gente vê exemplos aí que as pessoas fazem panfletos, outdoor, banners, várias estratégias para atingir o público, né? E no marketing digital a gente vê mídias tanto nas redes sociais, blogs, a gente vê a integração do inbound, a integração de todas as comunicações para entregar para o usuário. Mas a gente fala mais sobre marketing de forma geral no nosso podcast anterior. Nesse especificamente a gente vai falar sobre o marketing digital. Exatamente. A gente gosta sempre de deixar claro que não é só o digital, existe um complemento entre você utilizar estratégias mais tradicionais, né? Ao invés de só focar em redes sociais, só focar em Google, muitas vezes para o seu tipo de negócio específico, um flyer, um panfleto vai fazer mais diferença, vai trazer mais resultados do que um anúncio no Facebook. Então você tem que analisar qual tipo de marketing funciona melhor para você, mas como esse podcast de hoje é mais focado no digital, a gente realmente vai acabar falando mais sobre isso. Mas se você quer saber sobre todos os tipos de canais de marketing, volte lá pro podcast número 3, se não me engano. Então, acho que a melhor forma da gente começar a falar sobre marketing digital é entendendo como funciona essa estrutura na base, né? Primeiramente, quando a gente chega numa empresa, né, nós responsáveis pelo marketing, a gente costuma fazer um diagnóstico da marca. Basicamente, a gente investiga como essa marca se posiciona dentro dela e externamente, né? Qual é o posicionamento interno da marca com os colaboradores, quais são os pontos de dificuldade dos colaboradores para fechar uma venda, e a gente também olha para o mercado, o que o mercado está fazendo que a sua marca não está fazendo. Eu me lembro que quando a Emily chegou, né, uma das primeiras coisas que você fez aqui na empresa para ajudar a gente a se localizar aqui no marketing, ver como a gente poderia melhorar, é justamente fazer esse questionário, né, que você passou para todas as áreas, passou para nós, sócios fundadores, para entender como que nossos concorrentes estão atuando nesse mercado, como que a gente se posiciona, quais são os diferenciais do nosso produto. Primeiro, para a gente se enxergar, né, em relação quais são os nossos diferenciais em relação ao que o mercado está praticando, para depois realmente a gente começar a estruturar melhor a nossa área de marketing. E uma grande sacada é você pensar na estratégia de funil de marketing. Como você vai atrair os seus consumidores, converter, vender, se relacionar para fidelizá-los, né? Porque a gente pensa nessa estratégia para que a gente consiga, de fato, não só fazer a venda, mas que a gente tenha compradores recorrentes do negócio, né? Exato. Porque muitas pessoas, quando elas vão fazer marketing, estão começando a fazer anúncio no Instagram, no Google, ela pensa apenas na parte de vender. Então, vou fazer um anúncio aqui da minha camisa, quero vender. Então, ela não pensa nessa questão de realmente um funil de marketing. Então, dando um exemplo aqui da Startup Hero mesmo. Muitos empreendedores, eles não sabem que existe a possibilidade de fazer um relatório de valuation. Eles não sabem que existe esse tipo de serviço. Então, pra gente, esse seria um tipo de consumidor que estaria no topo do nosso funil de marketing. Então, quando você pensa no funil, tem as pessoas que você está atraindo, você está atraindo pessoas que ainda não conhecem essa solução, que estão estudando, para depois serem pessoas que vão ser convertidas em lead, ou seja, elas vão erguer a mão
e vão dizer que elas têm um certo interesse na sua solução, para depois elas virarem clientes e só depois serem fidelizadas e voltarem a comprar com você. Exatamente. E geralmente nessa parte de atração, a gente foca literalmente na dor dessa pessoa. O que ela está sentindo que a gente pode ajudar. Então, a parte de atração, a gente sempre está ajudando a pessoa a descobrir o que ela precisa, que no final de tudo vai ser a nossa solução. Então quando a gente fala nesse funil, né, falando principalmente nesse primeiro estágio de atração, você está falando de conteúdos que não necessariamente vão se preocupar em vender. São conteúdos que geralmente vão ser realmente educativos, informativos, vão ajudar um pouco o seu cliente a entender mais sobre o estágio que ele está, para aí sim ele considerar a sua solução. Exatamente. E aí você não precisa se preocupar exatamente em criar conteúdos educativos que sejam chatos. Porque existem plataformas, por exemplo, o Instagram e o TikTok, que se você criar conteúdos educativos, eles, assim, no comportamento do consumidor atual, eles não vão engajar tanto. Então, você tem que ter o equilíbrio entre criar uma coisa que faça a pessoa se relacionar imediatamente com a marca e um conteúdo que vai educar essa audiência a entender a dor dela. Exato. Então, quando você faz ali a primeira etapa do funil, que é a etapa da atração, através dos seus conteúdos, que você patrocina, você está primeiro ativando uma audiência que era fria, que muitas vezes não conhecia a sua marca. Então, a partir do momento que você tem essa audiência que já está um pouco mais aquecida, que teve contato com o seu conteúdo, que aprendeu alguma coisa com você pode começar a tentar converter ela em leads, né? Que é um outro nome para potenciais clientes que a gente chama no marketing. Então, basicamente, nessa etapa, essa pessoa já vai saber da dor que ela tem e que você provavelmente tem a solução para resolver a dor dela, e ela vai escrever um formulário, vai entrar em contato no WhatsApp com a sua equipe. Então, ela vai realmente erguer o braço para mostrar que ela está precisando de um orçamento, de uma ajuda para saber como que sua empresa vai poder ajudar ela. Exatamente. E aí, nessa etapa do funil, você consegue desenvolver blogs, você consegue desenvolver vídeos no YouTube, porque são canais que as pessoas elas buscam conhecimento. Essa é uma etapa que a pessoa, de fato, ela está estudando para entender o que ela, de fato, vai comprar. Ou seja, essa é uma etapa em que provavelmente o seu lead, seu potencial cliente, ele vai acessar uma página de vendas, vai estar em contato através de um e-mail marketing, alguma coisa que vai realmente chamar ele para ter uma ação, para realmente mostrar, dar os dados dele, para que a sua equipe de vendas entre em contato com ele e consiga explicar mais sobre a solução que você está oferecendo. Exatamente. É importante você falar sobre os dados, porque eles são ouro nessa etapa do funil, porque a gente consegue criar automações de e-mail marketing ou automações de mensagens que elas acabam sendo muito efetivas se você usar de forma inteligente. Se você usar de forma humanizada, é possível criar uma estratégia para fazer com que essa pessoa compre mais rápido do que só ficar aguardando a equipe comercial. Então, enquanto você tem uma equipe comercial de 9 às 18, uma automação pode trabalhar por você após esse horário e continuar aquecendo esse lead para prepará-lo para o vendedor fazer, de fato, essa venda. E a última etapa do funil é o relacionamento que você vai manter com o cliente, mesmo depois dele ter pago. E isso acontece porque muitas das empresas que conseguem fazer essa fidelização têm uma receita praticamente recorrente, porque esse cliente pode voltar a comprar muitas vezes por ano, ou então anualmente. Ou seja, você não vai fazer tantos esforços em outras etapas do funil, que você vai ter um cliente que está voltando a comprar com você porque ele confia na sua empresa. Então, quando a gente fala em marketing digital, a gente geralmente está focando nas 3 primeiras etapas do funil: a atração, conversão e venda. É claro que você consegue introduzir o marketing digital no relacionamento, mas geralmente ele vai ser mais predominante nessas 3 etapas. É importante falar também que a gente está numa era muito digital e você consegue, dependendo do negócio, né, ter uma previsibilidade do comportamento da pessoa. Quando a gente fala sobre a internet das coisas, a gente consegue entender que o universo físico está conectado com o universo digital. Então, quando, por exemplo, uma lâmpada de uma casa acaba, a Amazon ela pode enviar para você uma notificação para você fazer a compra daquela lâmpada. Da mesma forma, você consegue identificar, através do padrão do comportamento dos seus usuários, basicamente o tempo que falta para eles fazerem aquela compra novamente, mesmo que seja um produto digital, né? De quanto em quanto tempo uma pessoa aqui na Startup Hero deveria fazer um valuation? Geralmente de pelo menos uma vez por ano, né? Então, sempre que tá dando esse prazo, a gente, como equipe comercial, entra em contato, pergunta como é que vão as coisas, porque realmente é o relacionamento que pode trazer uma nova venda
E a gente pode ajudar o empreendedor a saber se a empresa dele conseguiu aumentar de valor ou então diminuiu de valor e se ele vai fazer uma negociação esse ano com base nesses valores atualizados. Exatamente. Essa previsibilidade ela é importante para que a empresa saiba exatamente qual é o momento de vender novamente para esse usuário. E ele entende também que a empresa está preocupada em entregar novamente um produto que ele precisa. Bom, no fim das contas, eu tenho um pouco de medo da nossa conversa ter ido para um lado muito técnico demais, né? Mas se um empreendedor que conseguir entender que o marketing digital dele pode ser resumido a um mero funil de vendas e que cada campanha vai ter um objetivo, que não necessariamente todos os objetivos vão ser sempre vender, ainda mais na era do conteúdo, né? Muitas vezes você vai ter que ter um conteúdo, 80% do seu conteúdo focado em dar informação para o seu cliente, não necessariamente estar vendendo diretamente ou fazendo um anúncio simplesmente etiquetando o seu produto. Tipo, R$99, compre. Então, às vezes você vai ter que fazer um conteúdo mais mostrando como funciona, resolvendo as dúvidas dos clientes, ao invés de simplesmente vender. Então, existe um momento para cada etapa do funil e você precisa se organizar para que você não esqueça de nenhuma etapa dessa, porque todas elas são tão importantes quanto as outras. Exatamente, a gente tem que pensar na estrutura do conteúdo sendo da seguinte forma: na etapa de atração, a gente sempre vai solucionar a dor dessa pessoa, né? É uma dor que ela nem sabe que ela tem, mas ela entende que ela tem um incômodo em relação a alguma área da vida dela, e você diz qual é a dor que ela tem. Muitas vezes as pessoas não sabem quais são as dores que elas têm. Depois que ela tem essa conscientização, que vai para a etapa de conversão, você consegue entregar um conteúdo mais denso, né? E captar o dado dessa pessoa. E aí, posteriormente, a equipe de vendas entra em contato ativamente para fazer essa venda. Legal. Eu acho que mesmo a gente tentando traduzir, né, para a boca do povo, falando de forma menos técnica, continua sendo um assunto que, sem você dar exemplos, acaba ficando um pouco palpável. Então, acho que a melhor forma da gente continuar esse podcast é dando exemplos. Então, vamos dar um exemplo de um produto de massa. A gente gosta de dividir o marketing em 2 tipos de produtos, né? Um produto que é mais caro, mais B2B, ou seja, que você vende para empresas, e um produto mais barato, mais B2C, que você vende para pessoas físicas, que você permite ser comprado por impulso. E é por ele que a gente vai começar o nosso exemplo. Por onde que você começaria anunciando, por exemplo, uma empresa que faz uma venda de roupas, uma loja de roupas? Se você quer fazer uma estratégia de marketing para B2C, você tem que utilizar plataformas que sejam de uma atração rápida, que gerem uma compra por impulso, né? Compras mais baratas, elas tendem a ser compradas por impulso. A pessoa ela vai lá, clica na roupa, joga essa roupa no carrinho, coloca um código de cupom de desconto e finaliza a compra. Então, as melhores plataformas que você deve estar são plataformas do TikTok, do Instagram, e também fazer mídia paga para essas plataformas. Perfeito, é o que a gente chama aqui no marketing de os canais de atenção, né? Então, muitas vezes a pessoa tá ali vendo os stories dos amigos, um postzinho do time que ele acompanha, e de repente aparece um anúncio ali da loja de camisas da Emily. Então, por mais que ele não estivesse procurando ativamente por isso, surgiu algo no meio da atenção que ele estava tendo ali, que não tem nada a ver com o que ele estava buscando, mas que muitas vezes ele vai falar, pô, que roupa bonita, isso aqui é interessante. Então, ele já vai entrar no seu site, você já vai conseguir rastrear ele depois, ou então coletar o e-mail dele para conseguir enviar promoções no futuro. Então, você vai utilizar de canais de atenção, que não necessariamente a pessoa estava buscando por isso, para conseguir atrair e talvez fechar uma venda por impulso. E a gente sempre fala, né, que esses produtos que são mais baratos, mais B2C, que não exigem muitos decisores, né, como é o caso de vendas para empresas, são interessantes de você anunciar nesses canais de atenção. Agora, se a gente está falando de canais de vendas de empresas para outras empresas, a gente chama de B2B. Então, a estratégia que a gente utiliza para fazer a venda é por canais de intenção. Geralmente, a gente utiliza LinkedIn, Google, a gente faz muitas campanhas no Google, né? Porque as pessoas têm uma intenção maior de compra no Google. Mas a gente entende também que o tempo de compra, ele acaba sendo diferente do tempo do B2C, porque simplesmente o do B2C, a compra ela é mais barata, então ela consegue ser por impulso. Agora, quando a gente fala de B2B, a compra ela tende a ser um pouco mais espaçada, porque o produto acaba sendo mais caro, né? E isso não serve apenas para produtos B2B, né? Óbvio que a gente acaba generalizando o B2B como compras mais caras, mais demoradas, mas também serve para produtos B2C que são muito caros. Então, imagina que você está comprando uma estação de academia para sua casa, um produto que vai custar 20, 30 mil reais. Você não vai comprar simplesmente porque apareceu um anúncio na sua frente no Facebook.
Esse é o tipo de pesquisa que você provavelmente vai lá no YouTube pesquisar, para você ver se tem algum review sobre isso, ou então você vai no Google pesquisar, vai fazer uma pesquisa de preços, vai ver quais são as diferenças entre as máquinas, para aí sim você chegar na consideração de qual que você vai comprar. Então, se você está fazendo uma venda B2B, que é complexa, que é cara, ou para B2C, um produto que também é muito caro, você provavelmente vai precisar ir para um canal de intenção, ou seja, um canal em que o consumidor que está ali, ele já está buscando ativamente por isso. Então, uma pessoa que digita no Google por máquinas de musculação para casa, ela provavelmente já sabe o que é isso. Ela não vai estar aleatoriamente digitando isso. Então, você anunciando para esse tipo de palavra-chave, você muito provavelmente vai estar bem posicionado, ao invés de simplesmente fazer um anúncio para o TikTok sobre isso, em que a cada 1 milhão de pessoas que vão ver isso, uma vai ter interesse. Então, isso é algo que você deveria considerar na hora que você está fazendo o marketing da sua empresa. Se é um produto de massa que serve para impulso, vai para os canais de atenção, vai para o Facebook, para o TikTok. Se é B2B, se é um produto caro, vai para o canal de intenção, ou seja, vai para o Google, vai para a palavra-chave do YouTube, que vai ser mais vantajoso para você. Por isso que o funil de marketing, nesses casos, ele precisa ser bem completo de conteúdo. Você precisa entender qual é o comportamento do usuário. Você precisa se colocar no lugar desse usuário, na verdade, e entender qual o comportamento dele em cada etapa do funil para você conseguir desenvolver conteúdos que falem o que ele precisa para o momento que ele está na compra. Exato. Agora, voltando na questão do funil de marketing, né, e naquele exemplo que eu dei de um aparelho de musculação para casa, você poderia fazer um blog, por exemplo, né, na parte do funil sobre atração, sobre máquinas de musculação para casa. Valem a pena? Ou seja, você não está querendo vender necessariamente nesse blog, você está simplesmente tirando uma dúvida do cliente que ainda está considerando se isso faz sentido ou não. Esse é um blog que poderia levar para uma outra página, que leve para uma página de vendas. Então, cada página vai ter um objetivo diferente dentro do seu funil. Não, perfeito. E uma dúvida muito comum dos empreendedores é qual a diferença entre o conteúdo orgânico e o conteúdo pago. Qual vale mais a pena também, né? Exatamente. O conteúdo orgânico, você pode só criar um blog post e escrever vários conteúdos lá, ou só criar uma página no Instagram, inserir conteúdos sem investir financeiramente, né? Então, você conta com um algoritmo para entregar esses conteúdos, né? É o que os influencers acabam fazendo muito, né? Eles acabam que por ter esse lado muito humano, né? Que você consegue atrair grandes públicos, atrair muitas pessoas organicamente, eles muitas vezes lançam produtos sem fazer um investimento em anúncios, sem ter que estar pagando para aparecer um anúncio na sua frente, seja no Facebook, no Instagram, no Google, porque eles já têm uma grande audiência que acompanha eles diariamente. Então, para esse tipo de perfil, né, se você na sua empresa tem um influencer por trás de você, talvez você consiga ficar só no orgânico, você não precise fazer anúncios, né? Inclusive, o conteúdo orgânico é literalmente o primeiro passo que você precisa dar para você ter uma presença digital, né? Para você criar toda essa estratégia de funil de marketing para efetuar a venda. Mas, por outro lado, existe uma estratégia que também é muito efetiva, que é a estratégia de conteúdo pago. Quando você investe dinheiro para que esse conteúdo ele atinja o público. E as estratégias de marketing pago, né, são centenas, né? Você pode tanto investir um anúncio ali para impulsionar no Facebook, no Instagram, quanto no YouTube, quanto contratar um influencer, quanto colocar um anúncio numa página específica da internet. Então, é quando você vai além do algoritmo para você conseguir crescer a sua página. Quando você precisa realmente injetar um capital para que a sua palavra seja espalhada para mais pessoas. Geralmente você consegue anunciar em plataformas tanto conhecidas quanto desconhecidas, né? Você consegue anunciar tanto no Mercado Livre, se você tiver um e-commerce, quanto na Globoplay, se você quiser aparecer para o público dele, né? Então, você tem que entender aonde a sua audiência está para você criar uma estratégia que seja eficaz para captar esse lead, né? E o marketing pago, ele é quase que um anabolizante, né, do orgânico. Não adianta nada você ter um anúncio ruim, achar um produto ruim também, né? Ou seja, toda a estratégia ele tá mal feita e achar que você colocando um dinheiro no tráfego pago vai fazer milagre e você vai conseguir vender e o anúncio vai conseguir se pagar. Não adianta nada você colocar um anabolizante numa pessoa que não está treinando, né? Então, você tem que fazer o tráfego pago depois que você já está um pouco mais confortável com, pelo menos com o orgânico, né? Ou então, com o seu produto já estiver pronto para atender seu cliente e deixar ele satisfeito. Sim, eu acredito, na verdade, que as duas estratégias elas se relacionam o tempo todo.
Você gera uma estratégia de tráfego pago, mas você precisa ter um Instagram completo. Porque imagina, você tá lá no Meta Ads, cria o melhor anúncio de todos, fala muito bem do seu produto, faz uma CTA incrível, mas a pessoa chega no Instagram e não tem nada. Não tem um destaque tirando as dúvidas, não tem depoimento, não tem validação, não tem prova social de outras pessoas. Então, o que você vai fazer? Você vai perder aquele lead, né? Ele precisa ter todas as informações ao alcance dele. Isso é até um pulo do gato interessante pra gente passar pra audiência, porque a gente tá na era da informação, né? Se você abrir um negócio online e você espera fazer vendas, você espera ter sucesso, é importante que você consiga se parecer uma empresa de verdade mesmo, né? Você precisa ter um site bonito, você precisa ter uma rede social completa, com fotos, com destaque, com as informações da sua empresa. Você precisa ter uma página no Google, você precisa ter uma página no LinkedIn, porque o cliente, ele antes de passar o cartão de crédito na sua empresa, antes de ele fazer um pedido, ele vai fazer uma pequena investigação para saber se sua empresa é legítima, porque existe muito golpe aí hoje em dia, e a última coisa que a pessoa quer é cair num golpe desse, né? Então você precisa ter tudo completo para parecer mais verossímil possível, para que assim o cliente tenha confiança e feche uma venda com você. E é isso, a confiabilidade e a autoridade, elas andam lado a lado. A sua audiência, ela precisa confiar naquilo que você vende, né? Então você precisa transparecer a verdade na sua fala, você precisa ter um conteúdo completo, você precisa literalmente dizer que você é o especialista no assunto, mesmo que você seja uma startup, você precisa trazer todo o conhecimento que ela precisa saber para ela confiar no seu negócio e investir o dinheiro dela. E voltando um pouco nessa questão do orgânico versus pago, qual que é melhor, né? É óbvio que não tem uma fórmula, uma receita perfeita, mas geralmente para empresas, né, que não tem influência por trás, não tem uma audiência orgânica muito grande, um empreendedor que está começando do zero, geralmente você vai sim ter que fazer um tráfego pago. Você vai precisar desse gás para conseguir chegar a uma audiência nova, e isso é normal, tá? O importante é, claro, que se pague. Você não pode gastar mais com seu investimento em marketing do que você ganha em receita de cliente. Então você precisa pesar um pouco essa mão em relação a isso. Então você começa investindo pouco no marketing, vai fazendo os testes, conforme você faz algumas vendas, você vai aumentando o orçamento, vai melhorando suas campanhas, e é assim que você vai começar. E um outro ponto que é muito importante se falar no marketing digital é a questão do remarketing. Se você já entrou numa página um site, né, de uma empresa de roupas, qualquer que seja, você provavelmente foi perseguindo em muitas outras páginas depois. Então você entrou no Globo.com e tinha um anúncio ali da empresa que você acabou de entrar no site. Você entrou no Instagram, tem ali um story da empresa que você acabou de entrar no site. Muitas pessoas acham que estão sendo perseguidas, que estão sendo escutadas, né, enquanto estão ali no dia a dia. Mas isso na prática é o remarketing, que nada mais é do que um marketing que foi feito para pessoas que já entraram em contato ou com uma publicação, ou com um site da empresa, ou entrar em contato com um vendedor em específico, e acabam sendo perseguidas até que elas realizem a compra. E hoje em dia, pelo menos na minha opinião, isso é um grande diferencial na sua estratégia de marketing. É como você disse, muitas pessoas acham que elas estão sendo perseguidas, né? Mas na verdade não tem mistério. Nós que trabalhamos com marketing, a gente instala um códigozinho dentro de cada página do site que diz para o Facebook qual o comportamento que você teve naquele site, né? Se você teve uma saída, se você fez uma compra. Então, a gente consegue detectar em que etapa do funil você tá. E aí, com base nisso, a gente entrega mais anúncios para você, para chamar você para fazer uma compra novamente. Exato. E isso aconteceria na etapa ali entre a conversão e a venda, né? Porque é quando o cliente está se decidindo, provavelmente está pesquisando preços de outras marcas, considerando outras marcas, né? E você entra ali com o remarketing para você fazer quase que uma lavagem cerebral no cliente, né? Porque você já gastou dinheiro para trazer, para atrair ele para sua empresa, para ler seus conteúdos, para considerar a sua empresa. Então, muitas vezes, ele só precisa de um lembrete para finalizar a compra, porque muitas pessoas não fecham a compra na hora. Elas deixam ali aberto uma aba do navegador e vão fazer outra coisa para tentar decidir outro dia. E o seu remarketing ele é um lembrete de que a sua empresa está ali, de que a sua solução está ali, só esperando o cliente tomar a decisão para fechar. E, cara, muitos clientes acabam convertendo no remarketing, então é muito importante você não esquecer dessa etapa, porque senão você vai estar deixando muito dinheiro na mesa. Exatamente, esse é o ponto certo para você gerar uma personalização do seu anúncio, porque basicamente a pessoa pode ter uma objeção que esteja impedindo ela de fazer uma venda, e você cria um anúncio personalizado falando assim: eu sei que você está com a seguinte objeção,
E a gente tem a solução tal para você. Então, você cria uma personalização do seu conteúdo para vender para essa pessoa. Então, ela sente que você está falando com ela, né? E isso é o que vai gerar a venda. Quanto mais você personalizar, quanto mais você entregar um conteúdo único e exclusivo para ela, ela vai sentir que é o momento dela fechar a venda com você. Bom, eu acho que o último tópico que falta para a gente realmente finalizar esse tópico de marketing digital para empreendedores, para startups, é a gente falar da importância de uma equipe de vendas. Pode não ter diretamente a ver com a equipe de marketing, né? Mas a equipe de marketing e a equipe de vendas, elas andam de mãos dadas. Então, se você quer aumentar a conversão na sua empresa, se você quer realmente fechar um grande número de clientes, é importante que você entenda que o marketing não vai fazer milagre sozinho. É claro que existem muitos tipos de negócio que simplesmente uma equipe de marketing vai funcionar, mas se você tiver uma equipe de vendas, uma equipe de pessoas que vai estar tirando a dúvida do cliente, vai estar com um calendário ali, tirando a cada 2 dias, vai estar enviando um follow-up para o cliente para perguntar se ele tem novas dúvidas, se ele vai querer seguir, se ele quer um desconto. Isso faz toda a diferença, principalmente hoje em dia, em que tem poucas vendas humanizadas, né, e as pessoas sentem um pouco falta disso. Uma equipe de vendas com certeza vai te ajudar nessa etapa. Exatamente. Eu acho que, na verdade, o marketing e a equipe de vendas, eles se correlacionam muito. Exatamente. No fim das contas, a equipe de marketing tem um papel, que é trazer o máximo possível de potenciais clientes. Enquanto a equipe de vendas tem um outro papel, que é converter o máximo possível desses potenciais clientes. E por mais que elas sejam áreas distintas, muitas vezes elas podem se beneficiar de terem um relacionamento mais próximo, né, entre as áreas. Então, a equipe de vendas, por exemplo, pode enviar quais que são as principais dúvidas que os clientes estão tendo para que a área de marketing responda através de seus conteúdos. Enquanto a área de marketing consegue entender mais sobre a área de vendas e produzir melhores conteúdos. Então, são áreas que conseguem se beneficiar mutuamente de uma conversa e não necessariamente estão concorrendo ou disputando alguma coisa. Exatamente. Então, quando a gente olha também para o funil de vendas, né, a gente consegue ver que pode haver um gargalo em alguma etapa do funil, e aí a gente consegue, através da estratégia de marketing, puxar essas pessoas para fazer uma venda. Então, sei lá, as pessoas elas estão nas últimas etapas para fechar a venda e aí não fechou por conta de valor. A gente consegue enviar um e-mail marketing para essa pessoa, né? Então, essas áreas elas atuam de forma integrada. Bom, eu acho que era isso que a gente tinha para falar sobre o básico, né, de marketing digital para startups. É um assunto que é muito complexo, que toda hora está mudando. Então, se você toca uma área de marketing de uma startup, você precisa estar sempre atualizado. Isso é algo que a gente sempre sugere para as pessoas. E se você é empreendedor, já tem uma empresa e está buscando por investidores ou está buscando vender sua empresa agora em 2024, a Startup Hero com certeza pode te ajudar. A Startup Hero é referência em fazer relatórios de avaliação de empresas e pitch deck para apresentar para investidores, e nós somos líderes no Brasil em ambos esses produtos. Então, se você precisa de ajuda para captar investimentos ou vender sua empresa, a Gabi, a nossa editora, vai estar deixando o link aqui na descrição para que você conheça mais sobre os nossos serviços. Não se esquece de se inscrever aqui no nosso podcast, seja no YouTube, seja no Spotify, deixa um comentário, um like, e a gente se vê no próximo episódio. Valeu, pessoal! Valeu!